Sementes de fé e esperança. Lucas 18, 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Você quer entrar no reino dos céus? Você tem que ser como uma criança. Você poderia estar perguntando o que eu preciso fazer para receber o reino de Deus. Jesus ensina que você precisa ser como uma criança. Lembre-se que você precisa ser e não fazer. Pois o que precisava ser feito, Jesus já o fez na cruz, pela sua salvação e vida eterna. Nada podemos fazer para ser salvos. A salvação é pela graça, é dom de Deus, não vem de nós, amados. Mas Jesus disse que você pode fazer. Não, Jesus disse que não que você possa fazer, mas que você possa ser como uma criança. Você ainda está sem uma resposta clara? Perguntando de novo o que é ser como uma criança? E talvez até esteja pensando, né? Será que uma criança deveria ser carinhoso? Ou será que eu preciso ser inteligente? As crianças agora são muito inteligentes, né? Será que eu preciso ter bastante energia? Sabe que essas crianças têm muita energia, né? Não, amados, não e não. Não é nada dessas coisas que Jesus está a se referir a ser como uma criança para dar o reino dos céus. Ainda que sejam também boas qualidades para os adultos. Aí você perguntaria, pastor, o que então que a criança tem que eu preciso ser? Jesus vai te falar agora, neste momento. Primeiro, eu acredito que Jesus está se referindo, primeiramente, a ser dependente como uma criança. Uma criança precisa de tudo, amados, para que a sua mãe cuide dela. Ela precisa de alimento, precisa de água, precisa de cuidados, precisa de atenção, precisa de proteção. Ela é dependente da sua mãe para que ela possa viver, para que ela possa ficar segura. Se a mãe sair da vida de uma criança, ela morre. O que Jesus está a nos ensinar é que nós, você, que chega esta palavra, precisa aprender a ser dependente de Jesus. Para comer, para beber, para existir, para respirar. E chegar a dizer para ele, Senhor, eu sou dependente totalmente de ti. Sem ti eu não conseguirei viver. É isso que Jesus quis falar para aqueles apóstolos. Ele está falando para você hoje. Os apóstolos estavam muito preocupados quem seria o primeiro no reino dos céus. É nesse contexto que Jesus os ensina. Vocês têm que ser iguais a uma criança. Como a criança depende da sua mãe para todas as coisas, assim vocês devem depender também de mim para todas as coisas. Seja dependente de Jesus todos os dias e o dia todo, toda semana, a semana toda, os meses, o ano, a sua vida toda. Seja dependente de Jesus para tudo o que você possa. Pede como o filhinho. O filhinho, quando sabe já chamar, falar, ele já chama mamãe, mamãe. Mas também ele tem um código ainda antes de falar, ele chora. E a mãe já sabe que aquele choro é porque ele está precisando de alguma coisa. Às vezes nós precisamos chorar na presença do Senhor. Não se envergonhe de chorar na presença do Senhor, que Ele vai te socorrer, Ele vai vir correndo para saber o que está acontecendo com você. A segunda coisa que eu creio que Jesus Cristo havia a transmitir àqueles seus discípulos um pouco arrogantes,
seria confiança. Confiar. Uma criança confia em sua mamãe. Eu me lembro de uma história de que um pai estava com um filho, correndo, estava no tempo de guerra, de bombardeio, muita dificuldade, muita luta. Ele empregou o filho para tentar alcançar, se esconder num determinado lugar. Aí ele olhou de longe e tinha um bueiro, um buraco aberto. Ele diz: ali vai me proteger do perigo. E quando ele corre para o buraco, a criança solta da mão e ele se joga no buraco. E a criança fica do lado de fora. E ele lá dentro do buraco, ele dizia: meu filho, pule. E ele dizia: não vou pular não, pai. E ele repetiu pela segunda vez: pula, meu filho. Não vou pular não, pai. E ele então perguntou: filho, por que você não vai pular? E ele disse: pai, eu não estou te vendo, pai. O buraco era um pouco fundo, Já tem uns 2 ou 3 metros, 4. Eu estava enxergando, pai. Eu não estou lhe vendo, pai. Como é que eu vou pular? E ele disse para o filho: filho, você não está me vendo, mas eu estou te vendo. Pule! E o garoto então se lançou no vácuo, no espaço vazio. E o pai estendeu as mãos e segurou firmemente o seu filho. Esta é a confiança que Jesus queria dizer para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos. Vocês confiam em mim desse jeito, vocês não estão me vendo, mas eu estou te vendo. Jesus, quando disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ele está aí contigo, ele está aqui comigo. Não temas, o que ele mandar você fazer, você faça, mesmo que não esteja vendo, mas continua crendo. E por fim, o que Jesus também quer dizer é que nós precisamos ser humildes como uma criança. O sábio Salomão diz que a humildade precede a honra. Jeremias, antes de ver grandes coisas que Deus o mandou, para descer à casa do oleiro, ele disse: desce, desce, e vá à casa do oleiro, que eu tenho coisas e lá eu falarei contigo. Às vezes nós temos ficado muito em pé, muito cheio, muito fortalecido, quando na realidade deveríamos estar de joelhos. Deveríamos estar humildes na presença do Senhor, como uma criança. É isso, amados. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E assim sendo, dependentes como uma criança, confiantes em uma criança e humildes como uma criança, nós herdaremos o reino dos céus. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra em nossos corações, obrigado. É maravilhoso demais e simples demais quando Teu Filho faz esse comparativo com uma criança. Que nós possamos ser dependentes de Ti, Pai, em tudo com uma criança. Sabedores que se a mãe não estiver perto, ele nem sabe. Ele morre de fome, de frio, abandonado. Qualquer coisa pode acontecer com ele. Mas a mãe está sempre atenta. Tem mãe que parece que tem um relógio, Parece não, elas têm. Quando a criança fica já paradinha, Senhor? Ela já corre lá para saber o que está acontecendo. Tu nos ensinou que nós devemos ser, Deus, também confiantes como uma criança. Isso, Senhor, e por fim, devemos ser humildes como uma criança. Que a Tua palavra fique em nós e fale sempre conosco. Que sejamos sempre crianças na Tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.